mistérios do teu reino, aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso? Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas. Se torna uma árvore, de modo que os pássaros vêm, fazem os ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhe falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino, o joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilhará como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos nos sentar, meus irmãos e irmãs. Então hoje, com grande alegria, celebrando este dia festivo da nossa comunidade aqui do Sagrado Coração de Jesus, na Terra Vermelha, é motivo para nós de grande alegria celebrarmos esta solenidade, esta festa dedicada ao seu padroeiro.
E nós sabemos que nesses últimos dias, principalmente no último domingo, no 15º domingo, hoje 16º e no 17º, nós estamos meditando o capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, né, que é um capítulo longo, de várias parábolas, meus irmãos e minhas irmãs, referindo-se ao reino dos céus. De maneira mais específica, no domingo passado, nós meditamos sobre o reino dos céus, com a parábola do semeador. Jesus que lança as sementes, seja no pedregulho, seja à beira do caminho, seja entre os espinhos, seja em uma terra boa e fértil, para que pudesse produzir frutos. Hoje Jesus usando uma outra parábola, a parábola do joio e do trigo, para nós entendermos também cada vez mais essa dimensão do céu e essa separação que deve existir, né, entre o bem e o mal. Não existe uma sintonia entre o bem e o mal. Não existe como a gente compactuar com o mal. O bem é bem, o mal é mal. Não existe o meio termo entre o bem e o mal. Mas para entender mais profundamente a parábola do joio, nós temos que entender que Jesus, é interessante como Jesus vai descrevendo a questão do joio. Olha como é bonito. O homem semeou o trigo, ou seja, lançou a semente boa no coração das pessoas, a bondade. Todos nós temos a semente da bondade no nosso coração. Só que o problema é que no meio desses trigos, vem alguém que vem, enquanto dormiam, veio e semeou, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Ou seja, na bondade do nosso coração, que existe em nós, também foi lançada em meio aos nossos corações a maldade que veio por meio do pecado. Mas, entendendo e compreendendo, o joio estava lá, foi lançado na calada da noite, enquanto dormia, no meio do trigo. A gente sabe que o trigo, o símbolo do trigo é a beleza da vida, né? O trigo depois vai se transformar para se tornar o pão, para fazer o alimento, para sustentar as famílias. Então existe uma beleza no trigo. Mas o joio foi lançado no meio do trigo. E aí os empregados, vamos arrancar o joio do meio do trigo. Mas Jesus diz, agora não é o momento de arrancar, porque se arrancar agora nesse momento, pode ser que vocês também arranquem os trigos juntamente com o joio. Mas o que nós podemos pensar disso, meus irmãos e minhas irmãs? Como nós devemos tomar cuidado com quem nós andamos e convivemos? Vocês já pararam para pensar que às vezes as companhias que estão aos nossos lados, ou seja, os joios, podem ser prejudicial para a nossa vida, pode atrapalhar a nossa vida, pode trazer uma destruição para a nossa vida? Por exemplo, se você está numa rua com alguém que não é um bom elemento, por exemplo, é uma pessoa que não é uma boa pessoa, é uma pessoa que está envolvida com coisas perigosas, e numa hora, essa pessoa está lá e chega alguém que tem um acerto de conta com essa pessoa, você não tem nada a ver com a história, mas aí, na hora da confusão, aquela pessoa pode colocar a sua vida em risco. Ou seja, por isso que Jesus diz, não vamos arrancar agora, porque corre o risco do trigo ser arrancado junto. Por isso que nós temos que tomar cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, com quem nós andamos perto das nossas vidas, porque o joio que nós temos perto de nós pode ser o quê? Prejudicial para a minha e para a sua vida, pode trazer riscos e consequências. Outra coisa que é interessante nós percebermos também, todos nós crescemos na nossa juventude, na nossa adolescência, sabendo uma frase que os cuiabanos gostam de dizer, o povo brasileiro gosta de dizer, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. A gente sempre ouviu essa frase. Por que diz isso? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Porque, meus irmãos, não tem como a gente querer se compactuar com o mal, ser amigo de quem está na maldade, de quem está no erro, porque uma hora ou outra nós vamos o quê? Nos assemelhando a essas pessoas que estão na maldade. Mesmo que eu não tenha a intenção de estar na maldade, mesmo que eu não queira a maldade, uma hora ou outra eu vou me assemelhando à maldade e vou se tornando como a pessoa. Por isso que diz, o joio lançado do trigo, ou seja, nós temos que tomar cuidado com essas situações, com pessoas,
com coisas e com momentos de pessoas que entram na nossa vida. Nós estamos cansados de dizer, né? Os pais sempre nos digam. Eu lembro do meu pai com a minha mãe sempre chamando a minha atenção para as coisas. Olha, eu não quero saber de você andando com fulano de tal. Tinha alguns primos meus, a minha família é muito grande, tanto do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe têm 12 irmãos, dos dois lados. Então eu tenho 24 tios, ou seja, então tem um monte de primo, né? É uma família muito grande. Eu tenho um primo, e quando eu era criança eu já tinha primo já de quase 50 anos e 50 anos, os mais velhos. E eu lembro disso, minha mãe sempre dizia, nem com os meus primos alguns, os meus pais deixavam andar, porque sabiam das coisas que eles faziam e aprontavam. E o pai, nós já estamos cansados de dizer, né? Os pais estão cansados de dizer, olha, eu não quero ver você andando com fulano de tal. Mas por que o pai e a mãe diz isso? Porque sabe do perigo, do joio que está com aquela pessoa, pode trazer para a nossa vida. É isso que Jesus quer nos ensinar no Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs. Por quê? Não é só essa questão do perigo de estar com a pessoa, mas é o perigo de nós perdermos a nossa salvação, a nossa alma. Nós temos que tomar cuidado com os assaltantes da alma, meus irmãos e minhas irmãs, porque eles são prejudiciais para a nossa vida. Não existe, a gente não é um boneco de programação que funciona. Eu vou andar com tal pessoa, mas eu não vou conseguir viver isso. Eu lembro da minha adolescência, sorte que graças a Deus eu sempre tive uma cabeça bem firme, mas eu me lembro quando eu estava na 7ª série, os meninos da minha sala já usavam droga. Na 7ª série nós tínhamos 12 e 13 anos de idade, já se consumia droga naquele tempo, eles levavam droga para a escola. Mas sorte que eu sempre tive um pé muito bem freado lá em casa, que as coisas lá em casa sempre foi muito duras, eu era o mais velho, mas o medo, e o receio disso aí. Ou seja, se a gente não cuida do nosso coração, se a gente vai se envolvendo com essas pessoas, ou seja, o joio vai tomando conta da nossa vida, e nós vamos ceder nessas coisas. Por isso que nós temos que tomar cuidado com quem nós andamos, com quem nós convivemos. Não existe, meus irmãos e minhas irmãs, eu vou conseguir ter uma amizade saudável com aquela pessoa. Igual vamos dizer no casamento, por exemplo. Você vai conseguir, vai ter um amigo, por exemplo. O seu marido é amigo de um cara que vive traindo a esposa, por exemplo. Você acha que esse seu amigo é uma boa companhia para você? Você acha que uma hora ou outra ele também não vai te influenciar a você a trair a sua esposa, a sua mulher que está junto com você? É óbvio que vai, meus irmãos. Não tem como. Você não é um bonequinho que aguenta lá, não. Eu sou forte. Eu sou o cara mais forte, eu sou o super-homem. Nada vai acontecer. Não, você não é um super-homem. Não vai acontecer. Por isso que eu estou dizendo, o joio é lançado no meio do trigo. E nós temos que tomar cuidado com os joios que aparecem nas nossas vidas. Quantos problemas às vezes tem no matrimônio, no casamento? Por causa de amizades. Não é verdade? Quantas amizades são prejudiciais para o casamento? Às vezes alguns maridos, algumas mulheres, esposas, preferem muito mais estar com os amigos do que com a família, do que com a esposa, do que com os filhos, do que com o esposo, do que com os filhos. Existe isso, mas por quê? Porque vai deixando o joio fazer parte do coração, meus irmãos. O joio vai tomando conta do seu coração. Isso vai prejudicando o seu relacionamento e a sua vida. Você acha que está certo? Não está certo. Isso vai causando o que? Danos. Ou seja, o joio, o inimigo vem de forma muito tranquila, à noite, enquanto dormia. Dormir significa o quê? Não é só dormir, o sono da noite ou da tarde que nós costumamos a dormir, mas está dizendo de quando a gente está tranquilo, descansado e em paz. Aí depois que a gente começa a ter essas certas amizades, ou seja, que o joio é lançado no coração, na vida familiar, começa a ser o quê? As brigas, as confusões, os problemas familiares. Mas tudo por causa do quê? Por causa da abertura que você deu para a sua vida. Por isso que eu digo para vocês, o que nós devemos fazer com o que não presta. Qual que é o conselho que Jesus nos dá na parábola de hoje? O que nós fazemos com o que não presta? Se está destruindo a sua vida, se está destruindo a sua família, o seu casamento, o seu matrimônio, a vida dos seus filhos, o que nós devemos fazer com o que não presta? O que a gente faz com o que não presta? Quando a roupa está velha, rasgada, a gente guarda no guarda-roupa? Não, ninguém guarda o que não presta no guarda-roupa. Você vai guardar uma carne estragada na geladeira?
né, que está lá, já está cheirando mal, você vai, não, dá para comer, está fedendo, mas dá para comer, ninguém guarda, a gente joga fora. O que não presta, a gente joga fora, lança fora. Jesus vai dizer: arrancai-o, amarrai-o e jogai para ser queimado. E algumas coisas das nossas vidas, meus irmãos e minhas irmãs, só vai mudar quando nós tivermos a atitude de jogar fora da nossa vida. Qual é o joio da sua vida que você precisa jogar fora hoje? Que está atrapalhando a sua convivência familiar, que está destruindo a sua casa. Qual é o joio que precisa jogar? É o joio do amigo que leva seu marido aí para perdição, para bebedeira? Não sou contra a bebida. Antigamente lá o marido bebia tranquilo em casa, com a esposa, jantava, depois todo mundo ia dormir. Mas agora ele fica na porta dos botecos, amanhece, chega de manhã, vai por causa da amizade. Amizade que está destruindo a sua casa. Ou seja, se esse seu amigo está levando você para ficar perdendo noite, para você ficar longe da sua esposa, joga fora, sai fora. Não é seu amigo, não presta. Não presta. É o joio da sua vida, não presta. Não sou contra beber. Todo mundo sabe que eu tomo uma cervejinha e não escondo de ninguém. Mas é o problema quando você começa a ir para o bar, deixar sua esposa, deixar seus filhos, começa a faltar coisa em casa, e você amanhece na rua. E aí? Que amizade que é essa? Amizade que destrói a família? Isso não é amizade, gente. O que a gente faz com amizade dessa? Joga fora, cai fora, pula. Isso não é seu amigo. Se está destruindo o seu casamento, a pessoa que convive com você, que tem intimidade com você, não presta, é joio. Arranque-o, jogue fora. O que está em jogo aqui não é só a questão, meus irmãos, não é só essa questão de destruir a família, mas o que está em jogo aqui é a nossa salvação. Eu gosto de dizer uma coisa sempre: se essa amizade não está te levando para Deus, está te afastando de Deus. Quantas pessoas começam a caminhar bem na igreja, aí arruma um amigo, o amigo te tira da igreja? Ou seja, está te tirando de Deus. Se a amizade está te tirando de Deus, está te tirando da igreja, é uma amizade que não presta. A amizade que quer o seu bem, que é o seu melhor, quer você junto de Deus. Quem te tira de perto de Deus não presta para ser seu amigo. Preste atenção. Todos nós somos inteligentes, temos consciência, sabemos de quem quer o nosso bem e quem não quer o nosso bem. Olha quem você está colocando dentro da sua casa. Olha quem você está colocando dentro da sua família, da sua intimidade. Nem todo mundo tem direito de conhecer a sua intimidade, a sua casa, a sua família. Nem todo mundo tem direito de entrar na sua casa. Nem todo mundo tem direito de saber o que você vive. Sabe por quê? Porque tem gente que não está com boa intenção, está com má intenção por trás. E a gente tem que ficar esperto. Ele vem de forma tranquila, enquanto você está dormindo, enquanto você está em paz. Semeia a discórdia, semeia os problemas e o quê? Pica mula. Aí você fica sofrendo depois. Porque na hora que você mais precisar, essas pessoas, os amiguinhos da rua, os amiguinhos que querem você, os amiguinhos que te tratam bem quanto você tem para servir, para ajudar, mas depois quando você precisar, os amiguinhos se esquecem. Eu vou me lembrar de um testemunho de uma pessoa, eu não vou dizer o nome, mas eu sei que muitos de vocês conhecem. O homem aprontou tudo o que podia aprontar na vida. Gastou dinheiro com as prostitutas, teve várias mulheres, abandonou a mulher em casa, mas depois voltou. Doente, acamado. Quem que foi cuidar da mulher? Quem que foi cuidar do homem? Adivinha? Foi as mulheres lá da vida que ele gastou dinheiro? Que ele dava dinheiro para elas? Foi os amigos lá do bar que ele sustentava com as cervejas, com o churrasco? Não. A pobre mulher cuidou até no caixão, até o último momento, não abandonou. E é assim, meus irmãos. Aqueles que às vezes nós mais desprezamos, que mais nos amamos, às vezes são os que nós menos damos atenção. É muito fácil dar atenção para quem não convive com a gente, para quem não mora com a gente. É muito fácil amar com forma muito intensa quem não convive com a gente. Mas na hora que, vamos dizer um ditado feio, né? Na hora que a água bate na bunda, a gente se lembra de quem vai cuidar da gente de verdade. Ou seja, meus irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso? O que está em jogo aqui é o reino dos céus. E nós temos que tomar cuidado, porque essas pessoas nos fazem perder o céu.
Quando a gente trai a nossa família, quando a gente abandona a nossa família, quando a gente abandona os nossos e deixa o inimigo de Deus tomar conta da nossa casa, do nosso lar, do nosso coração, o que está em jogo diante de tudo isso? Está em jogo a salvação da nossa casa, da nossa família. Deixar o joio tomar conta, deixar as coisas do mundo tomar conta da nossa vida, é perder o céu, é perder o reino dos céus. Nós, enquanto bons cristãos, devemos viver em vista do céu e tomar cuidado. Que fique guardado no coração de vocês hoje, meus irmãos. Aquilo que não presta, nós arrancamos, jogamos fora e queimamos. Se está destruindo a sua vida, se está te atrapalhando de estar em Deus e de buscar o céu e de querer o céu, jogue fora. Não serve, não presta. Trave amizades e queiram amizades que querem a mesma coisa que você, que querem Deus, que querem o céu, que querem viver na verdade. Não trave amizade com quem quer viver na mentira, no erro e no engano. Lembre-se, o que não presta nós jogamos fora e queimamos, porque nós vivemos em vista do céu. O Senhor preparou um lugar para nós, uma morada, um céu, um celeiro longe dos sofrimentos. Mas que fique guardado em nossos corações. Aquilo que não presta nós precisamos jogar fora, cortar das nossas vidas. E finalizo aqui. Pode ser que esse cordão umbilical que precisa ser cortado vai doer um pouquinho, porque nós nos apegamos afetivamente. Nós somos humanos, a gente se apega afetivamente, a gente ama. Mas às vezes é necessário cortar esse cordão umbilical, romper. Se está prejudicando a sua família, a sua vida, se está te levando para o erro, pega a tesoura e corta. Prioridade, nós vamos ter prioridade na nossa vida. Um homem e mulher que não tem prioridades é um homem e mulher que se perde muito fácil com as coisas desse mundo. Tenha prioridades. E a prioridade deve ser sua casa, a sua esposa, os seus filhos, a sua família, não as outras coisas.